Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, congregadas, filhas de Maria, todos os fiéis. A liturgia desse sexto domingo, depois da festa de Pentecostes, traz para nós um pensamento, um ensinamento que é tão importante, que é a nossa segurança no poder, na graça de Deus. A certeza do Senhor que é a nossa força e que combate por nós. E começa esse pensamento da liturgia de hoje com o introito da Santa Missa. O Senhor é a força do seu povo e o guarda das bênçãos do seu ungido. Salvai o vosso povo, Senhor, e abençoai a vossa herança. Regei-os até a eternidade. O Senhor é a nossa força. No Evangelho nós vemos nosso Senhor que multiplica os pães, com esse Deus tão grande e tão poderoso, e que tem o seu olhar de compaixão, de misericórdia para com o seu povo. Nosso Senhor nos instrui, nos ensina por meio da igreja e nos convida a um caminho de conversão. São Paulo faz menção na epístola de hoje, fazendo um paralelo com a morte de Cristo. E se nós nos unimos ao Cristo crucificado, devemos morrer com Cristo para o pecado e ressuscitar com Ele, de uma vez por todas, para a vida da graça, que é a vida do Cristo ressuscitado. E assim como Cristo morreu, foi sepultado, que nós sepultemos aquilo que a Escritura chama o homem velho, o homem do pecado, e que ressuscitemos com Cristo para uma vida nova, restaurada, reformada, fortalecida pela graça de Deus. A obra da nossa santificação é obra mais de Deus do que nossa. Mas algo que é sempre muito importante nós lembrarmos. Aquilo que depende da nossa vontade livre, do nosso esforço, o Senhor quer que nós façamos e não faz por nós. E pela sua graça o Senhor nos torna, podemos dizer, merecedores da sua graça maior ainda. Mas Ele não nos dispensa de nós usarmos da vontade livre que Ele nos deu, para nós buscarmos o bem e nos dispormos no caminho do bem. O Senhor é a nossa força, é o nosso poder, nos conduz em segurança, mas quer que nós nos coloquemos a caminho. Não dispensa aquilo que depende de nós. No Evangelho de hoje, trouxeram para Jesus, aquela multidão que seguia Jesus. São Marcos faz menção de em torno de 4.000 pessoas. E que estavam desprovidos, de alimentos, foram encantados por Jesus, seguindo o nosso Senhor. E trouxeram para Jesus algo muito pequeno, aparentemente insignificante para tanta gente. Trouxeram para ele 7 pães e alguns peixinhos. Mas falaram com Jesus meio que para desencargo de consciência. Tem aqui um pouquinho mais insignificante, tem uma migalhazinha para cada um. Mas é aquilo que eles tinham para oferecer naquele momento. E trouxeram para Jesus, e Jesus fez multiplicar. Multiplicou aqueles pães, os peixes, mandou que distribuísse para toda aquela multidão. E mandou que depois se recolhesse o que havia sobrado, para que não se perdesse. O Senhor é a nossa força, o nosso poder, a nossa segurança. Mas aquilo que depende de nós, Ele quer que nós façamos. E vai agir com o seu poder, com a sua segurança, na nossa vontade livre, para nos conduzir à prática do bem.
por maiores que sejam as tentações, as provações, as nossas preocupações, a nossa confiança sempre no Senhor, que é maior do que tudo isso. Voltemos o nosso olhar para a Escritura Sagrada. O livro do Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. Em uma de tantas vezes que o povo de Deus combatia por ordem de Deus, e muitas vezes em número menor, no poder de luta, de guerra menor, mas era sempre assustador para os inimigos combater contra o povo de Deus. Diz na Escritura que o Senhor vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá Ele mesmo em vosso lugar, como sempre o fez sob os vossos olhos. Aquilo que encorajava o povo de Deus. E aqueles que estavam conduzindo o povo de Deus traziam essa palavra de fé, de esperança. Vamos nos colocar nesse caminho de luta, de combate, porque o Senhor peleja, luta por nós. Ele é a nossa força. E os inimigos que muitas vezes fugiam apavorados, assustados, porque o Deus deles combate por eles. E por isso que, com a graça de Deus, com os sacramentos, com o poder da oração, podemos vencer toda e qualquer tentação. Com tudo que o demônio perturba a nossa vida, a sociedade, mas o Senhor, a força do Senhor é maior, o poder do Senhor é maior, e o inimigo só vai agir no limite permitido por Deus, porque Deus impõe todos os limites, as regras e conduz todas as coisas. E por isso nós temos tantos e tantos motivos para confiarmos no Senhor. Vamos um pouquinho mais à frente na Escritura, no livro de Josué, capítulo 23, versículo 10. Um só dentre vós punha em fuga 1000 inimigos, porque o Senhor vosso Deus combatia por vós, como Ele vos tinha prometido. Tem confiança, filho, eu venci o mundo. A palavra de nosso Senhor, a vitória de nosso Senhor, e com Ele também a nossa vitória. Tende, pois, grande cuidado, diz a Escritura, em amar o Senhor vosso Deus, que move todas as coisas para promover na nossa vida o bem. Mas a nossa confiança na graça, como nós já mencionamos inicialmente, não dispensa o nosso esforço. Eu rezar, por exemplo, pedindo a Deus que Deus não me deixe cair nas tentações. Mas não procuro fazer nenhum esforço, nenhum sacrifício para mudar algumas circunstâncias da minha vida. Muitas vezes continuo frequentando os mesmos ambientes que me são ocasião de pecado. Me vestindo da mesma maneira, imodestamente, ouvindo as mesmas músicas, vendo as mesmas coisas na internet, não querendo restringir, fazer o sacrifício de conter o uso excessivo da internet, que pode causar muito mal em nossas vidas, em nossas almas. Não mudo nenhuma circunstância da minha vida que eu sei que me é ocasião de pecado, a proximidade de alguma pessoa, de algum local, de alguma circunstância. Posso me colocar, passar a quinta-feira, que é o dia de adoração, o dia inteiro em adoração diante do Senhor. É importante, é tão proveitoso para nós.
Mas ao retornar para a nossa casa, para as nossas atividades, eu preciso colocar em ação aquilo que depende de mim, além da oração, além da minha adoração ao Santíssimo Sacramento. Examinar a minha consciência e mudar algumas circunstâncias que me são ocasião de pecado. Porque Deus não dispensa aquilo que eu preciso fazer. E poderíamos fazer inúmeras aplicações. Alguém, por exemplo, que reza, pede a Deus que Deus lhe conceda um emprego, um trabalho para o sustento de sua casa. Rezo, suplico, peço a Deus e fico trancado dentro de casa. A parte com Deus, eu pedi, eu supliquei. Mas eu preciso ir atrás. Buscar, espalhar o meu currículo, pedir a um, ter uma porta, outra. É importante eu rezar, sim, mas aquilo que depende do meu esforço pessoal, da minha dedicação. Se eu posso estudar, melhorar, fazer um curso, depende do meu esforço. Eu rezei tanto e Deus não me deu o emprego. Alguém vai bater a minha porta, descobrir que eu preciso de um trabalho e me arrancar da cama? Só por um fato milagroso, mas normalmente não é assim que vai acontecer. Mas eu rezei e pedi tanto a Deus. Mas precisa se colocar em ação. Alguém que reza, pede a Deus, um jovem, uma jovem. Senhor, será que a minha vocação não é a vida sacerdotal, ou a vida matrimonial? Ou uma jovem, será que é a vida religiosa? Eu rezo, peço a Deus, não vai aparecer nenhum sinal luminoso, um letreiro indicando assim, piscando, não. Se eu penso na vida sacerdotal, procuro o pároco da minha paróquia, né, para que me indique para o seminário, para fazer uma experiência vocacional, ter um contato. Se as jovens pensam na possibilidade da vida religiosa consagrada, procura as irmãs, o convento, para fazer uma visita, uma experiência vocacional. Não vai esperando algum sinal milagroso, misterioso, uma voz que vai dizer da sua vocação. E vai chegar um momento que vai precisar vencer o respeito humano, às vezes no começo quer, às escondidas, não quer que os colegas descubram, porque pode ser algum motivo de chacota, alguma coisa, mas em algum momento precisa haver esse rompimento, esse sacrifício e buscar. Podemos perguntar às religiosas, a nós sacerdotes, não apareceu nenhum sinal misterioso, milagroso. Um chamado de Deus, o pensamento que veio ao coração. Em algum momento precisamos buscar o auxílio, a orientação de um sacerdote e darmos esse passo de estudar, analisar a vocação. Um jovem, uma jovem que quer preparar-se para o matrimônio, pensando num bom casamento. Hoje na piedade católica da juventude, muitos rezam pedindo que Deus, né, as jovens, né, ache o meu José, né, ou seja, como São José. E os jovens que Deus ache, né, a Maria como Nossa Senhora. Mas trancado dentro de casa, só rezando. Preciso conviver com as pessoas, né, frequentar bons ambientes, rezar, pedir a Deus. É importante tudo isso. Ser simpático, agradável, ou seja, conversar para conhecer as pessoas. Aquilo que depende do nosso esforço pessoal. E assim poderíamos fazer inúmeras aplicações. Onde nós aprendemos isso? Na Escritura Sagrada. Vamos um pouquinho mais à frente. Livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Colocai-vos numa das ordens de Deus para o povo ir em combate. E o povo receoso diante da grandeza, da fortaleza dos inimigos. E Deus disse: colocai-vos lá e permanecei lá para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais, Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor estará convosco. Esteja lá para contemplar a glória de Deus. Nos coloquemos a caminho para encontrarmos e termos a resposta do Senhor. E Deus não deu ordem ao povo: fiquem todos trancados e eu vou destruir aquele povo. Não, colocai-vos lá em combate.
E no combate alguns morrerão, porque o Senhor estará convosco no combate. E lá vereis a glória de Deus, o poder de Deus. E poderia muito bem deixar o povo todo preservado, trancado. E Deus se adiantasse, destruísse todos os inimigos. Mas estejam lá para poderem contemplar a glória do Senhor. Se coloquem em ação, se coloquem a caminho. A maravilha da Escritura que nos ensina, que nos instrui, para nós vivermos assim a nossa vida, a nossa fé cristã, católica. E para nós darmos o bom testemunho também como bons cristãos, bons cidadãos, cumpridores dos nossos deveres. Rezarmos, suplicarmos, confiarmos no Senhor, mas não permanecermos de braços cruzados. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria, a nossa boa Mãe do Céu, a graça da nossa fidelidade, a graça da nossa confiança em nosso Senhor. Celebramos essa semana a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Recebe a graça de Deus, se coloca a caminho para servir na grande obra de caridade a sua prima Isabel, que já estava em idade avançada, no 6º mês de gravidez, o grande São João Batista. Nossa Senhora que também se coloca a caminho para que Deus manifestasse lá o seu poder, a sua glória, e começasse também a revelação desse mistério que ela carregava em si. E ao chegar à presença de Nossa Senhora diante de Santa Isabel, o Senhor revela a Isabel que começa a louvar e a bendizer a Deus e manifestar publicamente a presença da Virgem Maria. Grande a minha alegria, a minha dita de vir a mim, a mãe do meu Senhor. E Nossa Senhora havia guardado no silêncio aquele grande mistério, aquele grande dom. E esse momento em que Nossa Senhora se coloca a caminho, se encontra com Isabel e começa a se manifestar, a se revelar o mistério da encarnação. Santifica João Batista e Nossa Senhora vai louvar e bendizer a Deus, porque fez em mim maravilhas aquele que é todo-poderoso, cujo nome é santo. Eu gostaria de concluir com a oração da colecta da missa de hoje, que reza assim: ó Deus dos exércitos, que sois o autor de tudo que é bom, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e aumentai em nós a vida religiosa, a virtude cristã, alimentando em nós o que é bom e com zelo de amor paternal conservai o que alimentastes. Pedimos a Deus que Deus nos alimente com aquilo que é bom. E que Ele dê a graça de conservar aquilo que Ele mesmo nos alimentou. Uma oração tão profunda e que nos coloca nessa intimidade, nessa confiança no Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Suplicarmos, confiantes, que Deus nos alimente e que Ele faça preservar e perseverarmos nessa graça, nesse dom que Ele nos conceder. E que nós nos coloquemos em combate confiados no Senhor. E com a última parte do introito, que é também uma oração. Por vós, Senhor, eu clamo. Não silencieis para comigo, meu Deus, pois se não me responderdes, serei semelhante aos que descem ao túmulo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé juntos, cantemos a nossa profissão de fé.